Olá, Shalom. Vamos examinar uma das palavras mais controversas dentro desse mover das raízes hebraicas da fé e também dentro do cristianismo, que é uma palavra muito mal entendida, uma palavra composta, que é o título do Eterno, que se conhece no hebraico como Elohim. E Elohim normalmente é traduzido ao português como Deus. Porém, vamos saber o que significa no hebraico antigo, no paleo-hebraico, o conceito da palavra Elohim e o que significa a palavra Deus, dependendo a quem nós perguntarmos sobre essa palavra, a qual cultura perguntarmos, por quê? Porque para cada cultura o conceito de Deus é muito diferente e que muitos desses conceitos, né, que Elohim, mal traduzido como Deus, né, é um panteísta, quer dizer que Elohim é a criação e a criação são a mesma coisa. E existe um conceito politeísta que creem que Elohim é muitos deuses, que é vários deuses de uma só vez, que existe um Deus para tudo, incluso os antigos gregos tinham um dia ou tinham um Deus para cada dia da semana. Tinha um Deus para absolutamente tudo e é por isto que quando o apóstolo Paulo ele chega aí em Atenas, e ele anda pela cidade aí, ele viu que tinha deuses para tudo. Né? Deus da chuva, Deus do fogo, Deus do peixe, Deus da água, do sol. E de repente o apóstolo Paulo vê aí um altar que tinha nessa cidade, que tinha um letreiro que dizia um altar ao Deus não conhecido. Atos capítulo 17. Porém, por que colocaram aí o letreiro altar ao Deus desconhecido? Por quê? Porque os gregos tinham a ideia de que como existia muitos deuses, então deveriam dar honra a todos os deuses. Porém, o que se passa se as pessoas dissessem: olha, os gregos não conhecem e não, ou seja, que os gregos não tinham uma ideia, não conhecem a um Deus, porém eles iriam irritar esse Deus, né? E tinham medo de ser castigado por esse Deus desconhecido. Então, esse conceito que os deuses estão irados é um conceito do politeísmo. Então diziam, para esse Deus que nós não conhecemos e para que os deuses não nos castiguem, vamos levantar um altar ao Deus desconhecido, ou seja, ao que nós não conhecemos. Então Paulo ele se agarra a deste altar aí, ok? Paulo chega aí diante dessa figura para dizer: desse Deus que vocês não conhecem é o que eu venho vos anunciar. O Todo-Poderoso, Deus que fez os céus e a terra, este Deus que vocês louvam, que vocês exaltam como uma figura, esse Deus não se adora com figuras porque esse Deus está por cima da matéria. E a partir do momento em que uma pessoa faz uma figura ao Eterno, ela está limitando o Criador. Ou seja, estão fazendo o Eterno de finito, quando o Eterno na realidade é infinito. Por quê? Porque o Eterno ele é ilimitado. Assim que o conceito de Elohim, ok, é tão amplo que tem causado durante séculos na mente do ser humano. Ok? Porém, se vamos à simplicidade do que expressa o hebraico antigo e como o Eterno quer que sejamos para entendê-lo. Como disse Yeshua, que teríamos que voltar para entrar no reino dos céus e entender. Yeshua disse que nós temos que ser como crianças. Temos que entender o Eterno como crianças e não com todo esse conceito abstrato, porque tratemos de explicar a uma criança que o Eterno é uma trindade, né? E para ver se uma criança entende. É claro que é abstrato, é muito difícil de uma criança entender que Deus é uma trindade. Então, esse conceito de Elohim é onde se tem justificado, por exemplo, o conceito da trindade, que é uma doutrina como a do panteísmo. O panteísmo vem do grego pan, pan em grego significa tudo, mas theo, ou theos, que significa Deus. Ou seja, é uma doutrina filosófica que defende que tudo é Deus, considerando a natureza e o universo divino, né? E como o politeísmo, né, são doutrinas pagãs, são doutrinas de pessoas que não têm revelação do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, vamos saber o significado da palavra Elohim, no hebraico antigo, no paleo-hebraico,
porque a raiz da palavra Elohim, ela vem de duas letras em hebraico, que são as letras Aleph e a letra Lamed, que se pronuncia como El. E no paleo-hebraico, no hebraico em que Moisés recebeu toda a revelação da Torá, no hebraico pictográfico, no hebraico não nesses caracteres atual, o hebraico pictográfico é um hebraico em base a símbolos, a desenhos. A letra Aleph, ela representa a cabeça de um touro, a cabeça de um boi, ok? E o que é que um boi, um touro representa? Um touro representa a força, representa a liderança, representa o principado. E a letra Lamed, no hebraico antigo, era uma espécie de um cajado de um pastor. E para que servia ou serve um cajado que os pastores traziam naquela época? Justamente para guiar as ovelhas, para puxar alguma ovelha que caía em algum buraco, algum barranco e etc. Então o cajado representa a direção de um pastor e a cabeça do touro, já que a letra Aleph no hebraico representa a cabeça de um touro, representa o que? A força, a fortaleza. Então na realidade, a palavra El, ok? El significa Lamed Aleph, significa a força da direção. Isto é o que significa a palavra El, em seu conceito e em sua essência. Cajado de pastor e cabeça de touro, que juntas, essas duas palavras significam força, poder e autoridade. Então, esta é a implicação da palavra El. Então, se El de Elohim implica isto, né, como um líder, como uma autoridade, então por que colocar essas três letras ao final, que dão a palavra Rim, que vai dar uma pluralidade ao título Elohim? Por quê? Porque em hebraico, se alguém quer colocar uma palavra em singular, em plural, se eu tenho uma palavra em singular em hebraico, eu quero colocar ela em plural, a gente adiciona a letra Yod e também adiciona a letra Men, já que se torna aí um plural. Então, se a pessoa, por exemplo, quer dizer Ben, que significa filho em hebraico, e a pessoa quer dizer filhos, ela coloca o Yod, Benei ou Banim. Então, assim como no português nós colocamos a letra S no final de uma palavra, para dar a um plural, em hebraico se coloca a letra Yod e também a letra Men. Então, baseado nisto, muitas pessoas dizem que Elohim implica pluralidade, quer dizer, que não implica que somente é um Deus, mas que é um Deus em três pessoas, e todo esse conceito surge em destraduzir ou entender que a palavra Elohim ela é um plural, porém um pouco forçada, por quê? Porque se alguém vai dizer que isto é plural, então por que necessariamente são três? Por que não pode ser dois, ou quatro, ou 5.000, ou milhões? Por que não 10? Por quê? Porque se não pode ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Irmão, Deus Primo, Deus Tio, porque três necessariamente. Então essa doutrina da Trindade é uma doutrina muito forçada, porém, se vamos à simplicidade do que implica essas três letras que se colocam juntas ao final da palavra El, que é a palavra Rim, né? Por quê? Porque elas são representadas em símbolos. Então, o título Elohim no hebraico antigo, né, e a doutrina da Trindade ela é desacreditada, já que a conjunção do verbo que antecede o título Elohim, ou a palavra Rim, no texto Bereshit Bara Elohim, é justamente a palavra Bara, que é uma palavra singular. Então, a regra no hebraico, quanto a palavras que são plurais, e não somente Elohim, que em hebraico é uma palavra plural, por exemplo, em hebraico, para se dizer rosto, se usa a palavra panim, que é uma palavra plural, né? E mesmo implicando a uma só pessoa. Então, como pode alguém ter vários rostos, várias caras? Em essência, sim, nós temos várias caras, vários rostos. Às vezes nós temos a cara de mal, temos a cara de enjoado, temos a cara de irado e às vezes temos a cara de triste. Então, em base a toda essa pluralidade que há em nossas expressões, e é por isso que tem a ver com a palavra panim. Água em hebraico se diz maim, não se diz águas em hebraico, porém a palavra maim é para implicar que é algo muito vasto, algo que não se pode medir. Então a regra gramatical em hebraico para determinar se uma palavra é plural, né, é quando se conjuga um verbo, porque na hora que se conjuga é,
um verbo, então já sabemos se a palavra é plural ou singular. E a palavra bará, que está em singular, que antecede a palavra Elohim, bará Elohim. Porém, se Elohim fosse plural, não diria o texto Bereshit bara Elohim, diria Bereshit barim Elohim, ou seja, criaram, como se nesta palavra Elohim existissem várias pessoas, que é um conceito que é contrário ao princípio de fé que se deu ao povo de Israel desde a sua criação, surgindo com Abraão. Então, por que no que se diferenciou o povo de Israel das demais nações, era que as demais nações tinham vários deuses. Porém, quando foi dito a Israel, né, era seu princípio de fé. Qual é o princípio de fé de Israel? Shema Israel, escuta Israel. E essa declaração é que faz de todo hebreu, né? Todo hebreu se faz todos os dias ao acordar e ao dormir. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. E a palavra errada implica que não são três, nem quatro, nem cinco, nem 10. A palavra errada implica um. Então, quando perguntaram a Yeshua qual era o maior mandamento, Yeshua fez essa declaração: escuta Israel, Shema Israel, Adonai é nosso poderoso, Adonai é um. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, assim que o próprio Messias disse que o seu Pai é um. Então, a conjugação é muito importante para saber se uma palavra é singular ou plural. E se fizermos uma análise pictográfica do hebraico antigo, do hebraico arcaico, vamos dizer assim, para descobrir essas três letras que se colocaram juntas com a palavra El, né, que são a palavra Rim, que vem das letras Re, Yod e Mem. E o que significa essa palavra Rim de Elohim? A letra Re, no hebraico pictográfico, é um símbolo de um boneco com as mãos levantadas, ou seja, como alguém que está assim surpresa, como alguém que está assim admirado. E é interessante, o interessante é que nos admira e nos surpreende algo assim específico. Então é muito difícil de entender por que se colocar a letra Re aí no Elohim, em algumas palavras, e às vezes não. Por exemplo, às vezes temos que dizer Yeshua HaMashiach, ou às vezes dizer somente Yeshua Messias. Então surge a confusão, por quê? Porque às vezes se coloca a letra Re e às vezes não se coloca. E por mais que nós tentemos explicar, é difícil de entender, porém a expressão de exaltação implica algo específico que é como que estar assim, algo está nos deixando surpreendido. Então assim que a letra Rei no paleo hebraico implica o significado de admiração diante de uma grande visão. Também implica fôlego, né, que é o que se perde diante de algo que acontece de muito importante ou grandioso e a pessoa fica sem fôlego. Então a letra Rei, no conceito de El, é alguém que fica sem fôlego. E o que implica isso? Porque a outra letra é a letra Iod, que vem de Rim, Elohim, a letra Iod, que no seu formato original, no hebraico antigo, a letra Iod se chamava Iad, já que a palavra mão em hebraico se diz Iad, ok? E justamente o desenho pictográfico da letra Iod no paleo-hebraico é um braço, um antebraço, implica o que? A mão e o antebraço da mão. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a obra ou com fazer algo ou com lançar algo. E por último vem a letra Mem do título Elohim. E a letra Mem no paleo-hebraico, elas são como as ondas da praia, do mar, né? Implicam gotas de águas. E essa letra a letra Mem, é a letra que se escreve, né, o conceito de água, de Maim. Então, a letra Mem, para os hebreus primitivos, para os hebreus antigos, representavam o mistério das águas do mar Mediterrâneo. E este mar Mediterrâneo está na parte oeste da nação de Israel. E ao leste estava o quê? Todos os demais territórios. Porém, quando um hebreu antigo via o mar Mediterrâneo ao horizonte e representava o mar, para eles, algo assim como misterioso, algo grandioso, algo desconhecido. Então, implicava abundância, algo de profundidade, algo muito mais além do entendimento. Incluso, se uma pessoa pergunta em hebraico o que, né? No verbo hebraico se utiliza a palavra ma. Ma em hebraico significa o quê? Como uma surpresa. Então, o título Elohim significa literalmente líder forte, admirável. Por isto,
né? Diz a Torá que o Eterno é um Criador profundo, inexcusável, assim como o mar, aonde o homem não consegue examinar a sua profundidade, inescrutável, que significa mais além do nosso entendimento. Então, vemos tudo o que implica a palavra Elohim, então temos que nos dar conta de todas as controvérsias que têm surgido através do mau entendimento da palavra Elohim, e quando vamos ao significado mais básico do título Elohim, nos damos conta que é tão simples das complicações que tem feito o ser humano dessa palavra.